A nossa reflexão hoje está no Salmo 100. Glória a Deus. Salmo 100. Esses dias eu estive com o Antônio e a Gisele, estivemos ali orando. E eu creio que, em nome de Jesus, tudo vai se ajustar. Deus vai nos dar graças. Os nossos fornecedores, credores vão honrar os compromissos. Nós temos que ter essa fé, essa esperança. Queridos, eu estava pensando sobre as múltiplas razões que eu tenho para celebrar Jesus e celebrar o Natal. Por isso meu coração está em júbilo. O meu coração não cabe dentro de mim. Um pulsa dentro, outro está pulsando fora, de tanta gratidão. Eu vi a Beth Martins postando, se não foi por tudo que Jesus já fez pela sua vida, então qual vai ser a razão? Ele se doou, Ele se entregou por nós, Ele morreu no meu lugar. Toda vez que eu penso nisso, eu fico pensando, meu Deus, eu ainda agradeço tão pouco, eu preciso agradecer mais tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Aí, além de celebrar, a celebração tem que ter júbilo. E uma das características do povo de Israel é o júbilo. Eles adoram a Deus com adufes e com danças. Eles têm um júbilo na alma. E até mesmo quando eles vão orar ali no muro da oração, eles ficam ali, o corpo se movimentando, porque o júbilo, ele passa aqui pela veia, movimenta a alma, o nosso ser, o nosso coração. Então, é uma celebração com júbilo, porque a noite é de gratidão, é de festa, é de louvor, é de agradecimento. E aí ele nos mostra que nós somos servos e temos que servir, predispostos a servir o Senhor. Servir ao Senhor com alegria, júbilo, alegria. O cristão, via de regra, tem que ter júbilo, tem que ter alegria, porque a alegria dele é o Senhor. Um dia, depois de terem restaurado os muros, as portas de Jerusalém, o povo se encontrava triste. E Neemias, o governador, o reconstrutor, o restaurador, ele diz: gente, os muros foram reconstruídos, a porta foi colocada no lugar. Não é motivo de tristeza, é motivo de alegria. A nossa nação está voltando, está recomeçando. O tempo da escravidão, do cativeiro passou. E ele diz assim: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, uma alegria que está entronizada dentro de nós por Deus. Deus é festivo, Deus é alegre, Ele espera de nós um povo em festa, um povo em júbilo, um povo que serve com entusiasmo, com alegria. E Ele diz: olha, nesse culto de Natal, apresentai-vos diante dEle com um cântico. A nossa alma, a nossa mente precisa ter uma canção. A gente precisa estar mentalmente cantarolando, glorificando. Uma mente que louva, uma mente positiva, uma mente feliz em Cristo Jesus. Não é porque tudo vai bem, não é, as circunstâncias não são perfeitas, não, a transição não está fácil, é verdade. A transição, podemos fechar os olhos para a realidade. Uma transição, sim, uma transição difícil, mas a gente enxerga a vida por uma outra ótica, por uma outra perspectiva, e que nos faz agradecer, e que nos faz louvar só por Ele. A razão da alegria do culto é Ele. Estamos aqui por causa dEle. Nós viemos aqui cultuá-lo. 25 de dezembro estamos aqui por causa dEle, por Jesus, para Jesus, para louvor e glória de Jesus. E aí, quando você adentra o templo, diz assim: entrai por suas portas com ações de graças. Você já adentra o templo e já adentra agradecendo. É preciso cultivar o hábito de, quando você viu o culto, adentrou, atravessou as portas do templo,
já vem agradecendo, já vem acendendo a alma de gratidão, e diz, com ações de graças nos seus átrios, ali no pátio, nos átrios, no interior, com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Então o salmista nos dá os motivos. Ele diz assim: foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, somos o rebanho do seu pastoreio, porque o Senhor é bom. Ele celebra a bondade do nosso Deus, é verdade, como é bom. O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Atributos de Deus são as manifestações das suas perfeições. Deus é perfeito, Deus é correto, Deus é perfeito em tudo o que faz, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não consiga enxergar, mas quais são as conexões? Deus é perfeito. E olha, a sua bondade é um atributo dele. Vive o Senhor. O profeta Samuel celebra o Senhor, e ele diz o seguinte, segundo o livro de Samuel 22, 47 a 51. O profeta Samuel, segundo Samuel 22, 47 a 51, o profeta Samuel diz assim: o Senhor vive, bendito seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o Deus que em meu favor executa a vingança, que sujeita nações ao meu poder, que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltaste acima dos meus agressores, de homens violentos me libertaste. Amém? Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Amém? E ele concede grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. Amém? Nós temos provado da bondade do Senhor. Quando eu penso da bondade do Senhor sobre nossas vidas, quem consegue não segurar as lágrimas? O salmista, ele diz no Salmo 86, versículo 5: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade com todos os que te invocam. Salmo 86, versículo 5. Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Salmo 100, verso 5. Salmo 106, verso 1. Salmo 106, verso 1. Hoje eu vou percorrer alguns textos das Escrituras para legitimar esta palavra. Salmo 106, verso 1. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças
Rendei graças aos deuses dos deuses, porque Ele é bom. Rendei graças aos deuses dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor. Glorifique o Senhor Jesus, rendei graças a Ele. Ele é muito bom, Ele é bom. Deus, o tempo todo Tu és bom. A bondade de Deus, ela deve ser vista sobre duas perspectivas. Escute isso. A bondade de Deus deve ser vista sob duas perspectivas. Primeiro, escute isso, aprenda isso. A bondade de Deus, ela é uma bondade inerente. Ou seja, quem Deus é em si mesmo. Ele é bom. A bondade inerente, ela alude à perfeição do caráter de Deus. A segunda perspectiva que nós devemos analisar sobre a bondade de Deus é a bondade transcendente de Deus. A primeira perspectiva é a inerente ao seu caráter perfeito. Deus é perfeito em tudo que faz. Todos os atributos de Deus são perfeitamente harmonizados entre si, estão interconectados. Cada atributo divino é completo em si mesmo. Cada atributo divino adorna todo o ser de Deus, e ele está adornado pela bondade, é a sua essência. Deus é bom, Deus é amor, Deus é bom. Então, quando nós pensamos na bondade inerente, e agora a segunda perspectiva, a bondade transcendente de Deus. Quem Deus é em referência a esse ser e todos os seres criados por Ele. Deus é bom, e Deus se mostra bondoso ao criar, cuidar e amar os seres por Ele criados. Você é obra-prima das mãos de Deus, e Deus tem bondade, Deus tem amor por você. A bondade como um ato criador. Ele criou, Ele é o Criador, Ele te criou e Ele é bom para você. A bondade como um ato preservador, a sua bondade nos preserva. Nós estamos chegando nesse ano pós-pandemia, suplantando uma pandemia pela bondade do Senhor. E em terceiro lugar, a bondade como um ato redentor. A bondade de Deus alcança o mais vil pecador e o transforma numa nova criatura.
como aquele ladrão que foi redimido na 1/10 hora. Ele olha para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Jesus, que é bom, olha para ele e diz: meu filho, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele foi alcançado porque reconheceu o reino, o senhorio de Cristo, a sua misericórdia. Rendemos graças pela sua misericórdia. Grande é o Senhor. Salmo 145, versículo 3 a 9. Salmo 145, versículos 3 a 9, nos fala sobre a grandeza do Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Vamos até o verso 9. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos. Eles anunciarão e proclamarão o glorioso resplendor da sua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos seus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Vai passar de pai para filho esse salmo. O Senhor é misericordioso, é compassivo, é paciente, é transbordante em amor. É a sua essência. O Senhor é bom. O Senhor é bom, eu vos afirmo outra vez. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Amém? O Senhor é bom. A misericórdia e a sua bondade está estendida para todos aqueles que necessitam. Amém? Sua graça. Ah, graça, oh maravilhosa graça, bendita graça. Salmo 66, versículo 3. Salmo 66, verso 3 diz: Salmo 66, 3. Digam a Deus quão temíveis são os seus feitos, quão grande é o teu poder, que os seus inimigos rastejam diante de ti. Salmo 63, 3. Salmo 63, 3. Agora sim, estamos no Salmo certo. Salmo 63, 3. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Numa outra versão diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Amém? Quantos entenderam isso e celebrarão a graça do Senhor? A tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Hoje você veio ao culto para receber mais graça, mais graça. É uma reposição da graça de Deus que você recebe essa noite. O Senhor está repondo a graça, o seu amor. O Senhor está te dando mais força, mais energia para prosseguir na caminhada de fé em fé, de graça em graça. Nós vivemos e respiramos o oxigênio da graça. O Senhor disse para Paulo sobre o espinho da carne, ele disse: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, pela graça somos salvos, disse Paulo aos Efésios, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça. É um favor que ninguém merece, mas pela graça. A graça do Senhor te alcançou. Lá no bueiro da dor, na rua da amargura, naquele deserto tórrido difícil, a graça de Deus foi lá, te recompôs, te trouxe de volta, te curou, te sarou, te sanou, te abençoou, te restaurou, modelou, está modelando a tua vida pela graça. Nós somos salvos mediante a fé cristocêntrica em Cristo Jesus. É pela graça. Você pode perceber e sentir a atmosfera da graça nesse culto. Você que nos assiste, receba mais graça, mais graça, mais graça esta noite. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.
Salmo 84:11 diz: o Senhor Deus é sol e é escudo. Eu sou apaixonado por esse salmo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Numa outra versão disse: o Senhor dá graça e glória, não só nega nenhum bem aos que andam na integridade. Amém? O Senhor te dá graça e glória. A graça é a bondade de Deus estendida aos que não a merecem. Dá para repetir comigo? Diga em voz alta: a graça é a bondade de Deus estendida aos que não a merecem. É a graça, a sua soberania. O Senhor reina. Salmo 93, verso 1. Salmo 93, verso 1. Reina, o Senhor reina. Vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor, e amou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. Amém? Glória a Deus. A soberania, a doutrina da soberania é a base onde emana o seu poder. Deus, Ele é simplesmente soberano. Dele emana todo o poder. Ele tem um poder assim de mudar tudo em questão de segundos, frações de segundos. Ele tem esse poder. Ele tem um poder, por exemplo, você que chegou doente ao culto, sai daqui curado pelo seu poder. Curou. Foi uma cura instantânea. Algumas curas são instantâneas. Eu estava com tumor, sumiu durante o culto. É o poder do Senhor. O que nós ouvimos, o que nos contam os nossos pais. Salmo 78, verso 3 e verso 4. Salmo 78, verso 3 e 4 diz: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. O ensinamento tem que passar de pai para filho. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Amém. Fale para os seus netos quem é o Senhor, o que Ele já fez em sua vida. Todos nós aqui temos, no mínimo, todos nós que aqui estamos reunidos, todos temos no mínimo 10 testemunhos para contar. Eu tenho certeza que até mais. No mínimo, como a irmã Silvana falou aqui, se ela fosse contar todos os testemunhos, gente, não ia ter culto que nem vigília. Ia dar para ela contar tanto testemunho que ela tem para contar, para testemunhar. Glória a Deus. O Senhor reina, revestiu-se de majestade, de poder e glória. E agora a sua justiça. Salmo 7, versículo 17. Salmo 7, 17. Outra característica do Senhor é a sua justiça. Darei graças ao Senhor por sua justiça. O nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Amém? A gente dá graça ao Senhor pela justiça. Olha o que diz o texto. Salmo 48, verso 10. Salmo 48, 10. Salmo 48, 10. Como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos. Você não vai ser injustiçado. Deus está trabalhando com todos aqueles que geraram algum tipo de injustiça na sua vida. Se você entregou nas mãos do Senhor, você entregou nas mãos de um Deus que é amor e justiça. Amém? E eu finalizo essa mensagem perguntando a você: por que Jesus deve ser celebrado? E nós voltamos agora para o salmo principal de hoje, o Salmo 100.
Jesus deve ser celebrado porque Ele é o nosso pastor supremo. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, dele somos o seu povo e o rebanho do seu pastoreio. Querido, o Senhor é teu pastor pessoal, e esse pastor pessoal, Ele não falha, Ele não falta, Ele é presente, Ele é presença. Ele faz você repousar em pastos verdejantes. Ele leva você para junto das águas de descanso. Sabe aquelas águas tranquilas? Ele refrigera a sua alma. Ele te guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque o Senhor, Ele é contigo. O Senhor, que é o teu pastor, Ele traz um bordão: a tua vara e o teu cajado me consolam. Como pastor, Ele vem apacentando a sua alma. Entre os seus braços Ele recolherá. Ele cuida de você. Amém. O Senhor tem cuidado do seu povo. Ele é o nosso pastor. Por que eu devo celebrar Jesus? Porque Ele é meu pastor. Por que Ele deve ser celebrado? Porque Ele é o seu oleiro. Você é um vaso nas mãos do oleiro. Salmo 64, verso 8 diz, Salmo 64, verso 8 diz: pelas próprias palavras farão cair uns aos outros, mineirão e zombarão. Salmo 64, verso 8: e zombarão deles todos os que vierem. A palavra do Senhor veio a Jeremias: dispõe-te e desce. E ele vai trabalhar ali. Jeremias 18, versículo 1 a 6. Jeremias 18, 1 a 6. O oleiro é o dono da olaria. O oleiro é o dono da sua vida. O oleiro molda o vaso. O oleiro tem total controle sobre o vaso. Ele tem total controle sobre a sua vida. O oleiro não descarta o barro quando ele se estraga. É de barro, é humano, é falho. Então, todas as vezes que nós falharmos, nós vamos para a olaria de Deus. Nós estaremos nas mãos do artesão da nossa história. Deus é o artesão da sua história. Ele tem trabalhado sua vida, sua alma, seu caráter, seu coração. Esta é a palavra que veio a Jeremias por parte do Senhor: vá à casa do oleiro, ali ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda. Mas o vaso que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Ele o refez. Natal é um tempo de refazer muita coisa. Natal é nascimento, renascimento. O Senhor está refazendo sua vida, sua história, sua alma, suas emoções. Na olaria de Deus, Ele vai calibrar suas emoções. Ele quer ver você um vaso saudável, um vaso bonito, um vaso pleno. Ele vai moldando você de acordo com a sua vontade. Amém? Então, é o oleiro que tem cuidado de nós. Então, por que nós celebramos o Senhor? Porque Ele é o nosso pastor, porque Ele é o nosso oleiro. E finalmente, porque Ele é o nosso Pai. Olha, se seu pai fracassou como pai, Deus não vai fracassar como pai. Deus é um Pai bondoso, um Pai amoroso, um Pai justo, um Pai presente, um Pai que está ali para cuidar, mentorear, guiar, ajudar, apoiar o filho, proteger o filho dos perigos, orientar, cuidar, amar, fortalecer, colocar debaixo do seu braço de amor. Amém? Então, o nosso Deus é Deus que é Pai. Por isso, o salmista, ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores. Servir o Senhor com alegria, com entusiasmo, porque esse é um Pai que te estimula, é um Pai que te encoraja, é um Pai que te ajuda, é um Pai que te apoia, é um Pai que está com você. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 6, 8 e 9. Evangelho de Mateus 6, 8 e 9.
Olha o que o Senhor fala sobre o Pai. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vê em secreto, o seu Pai vê o porão da tua alma. O Pai Celestial, Ele enxerga o porão da tua alma. O Pai Celestial conhece as curvas e as esquinas da sua alma. Quando você estiver se sentindo só, desapoiado, fecha a porta do teu quarto, faça uma oração. O Pai Celestial, Ele vai te ouvir. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta, e o Pai que vem em secreto te recompensará. Versículo 8. Não seja como aqueles que repetem as orações, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam. Antes mesmo de que você pedir, o seu Pai já sabe o que você precisa. Filhos amados, qualquer dificuldade que você tiver, fecha a porta do teu quarto, apresenta ao teu Pai Celeste. Amém? Glória a Deus, porque Deus é Pai. Queridos, eu concluo. Eu não teria tempo de enumerar todas as razões que eu tenho para celebrar Jesus, todas as razões que eu tenho para celebrar o Natal, não teria tempo. Mas cada razão que eu apresentei aqui esta noite se transforma em milhões de razões. São infinitas. Eu tenho sobra as razões para agradecer. Nesta noite sublime de Natal de 2022, nós celebramos a bondade, nós celebramos a graça, a justiça, o amor, a misericórdia, a soberania, o poder, a paternidade de Deus. Nós celebramos, e por infinitas razões, celebramos esse glorioso Deus, que é Senhor, e que é o nosso oleiro pessoal, que é o nosso pastor pessoal. Então, Deus, que é o nosso pastor, nosso oleiro, nosso Pai, seu cuidado, sua direção, seu plano perfeito, seu amor paterno, nos dá razões de sobra para vivermos cada momento com Ele. E faça um voto essa noite: Senhor, eu te seguirei por toda a minha vida. Eu te seguirei, Senhor, e transformarei 2023 em um ano de gratidão. Eu vou celebrar cada dia. Eu vou entrar no templo agradecendo. Eu já entro no templo, toda vez que você entrar no templo, você já vai entrar com uma atitude de gratidão, já louvando, agradecendo, bendizendo, glorificando o Senhor, o Deus eterno. Eu quero orar pela sua vida agora. Obrigado, Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi o Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com um canto. Sabei que o Senhor Deus foi Ele que nos fez, o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. A sua verdade se estende de geração em geração. Amado, se Deus me permitir, eu gostaria muito, mas muito mesmo, de viver para abraçar os meus netos, para colocar o meu neto no colo e ler a palavra para ele, para falar para os meus netos da bondade, da misericórdia do Senhor, para falar para eles: olha, o avô de vocês não merecia, nunca mereceu, mas a graça desse Deus bondoso, misericordioso, alcançou o vovô, e pela graça eu cheguei até aqui, para ensinar você, meu filho, meu neto, a servir o Senhor. Amém? Quem é avô, faça isso. Chame os seus netos, leia a palavra para eles, ensine os seus filhos e netos a amarem ao Senhor nosso Deus. Não deixa de ter esse cuidado, trazer o seu culto para a igreja. Ensina o seu filho a amar a igreja local. Deixa o seu filho se sentir bem aqui. Deixa o seu filho se sentir à vontade na igreja, porque a casa do pai dele é a casa do Pai eterno. Levante a mão direita para o alto. Pai amado, Deus eterno, nesse momento, Senhor, após a exposição bíblica das Sagradas Escrituras, nós percorremos alguns salmos esta noite, estudando, Senhor, sobre
o amor, a graça, a bondade, a misericórdia, a justiça, os atributos do Senhor, de ter esse Deus que é o oleiro da nossa vida, da nossa alma, do nosso ser, de todo o nosso coração, de ter esse Pai, desse Pai eterno, que nos vê quando a gente entra no secreto do nosso quarto e abre e rasga o coração para fazer uma oração, para expor nossos motivos, nossas lutas, nossas crises. Obrigado, Pai eterno. Obrigado, pastor das nossas almas. Obrigado, oleiro supremo. Obrigado. O Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Obrigado, Senhor. Nos ajuda nessa reta final desse ano. Dá vitória aos teus servos em todos os aspectos da sua vida. E uma vez mais eu te peço, Senhor, dá vitória aos teus servos na questão financeira, porque como pai de família, como empreendedor, Senhor, tu sabes da nossa responsabilidade de manter nossa família, de manter a empresa, de manter os negócios em dia, oh Senhor, de manter os fornecedores, e assim, Senhor, assim nos dê a tua bênção e a tua graça. Ajuda-nos a prosseguir.